Bom dia, quinto ano, tudo bem? Então, olha só, hoje a Prof está aqui para falar para vocês sobre formação de palavras, derivação e composição, que é o nosso estudar a língua da apostila 2 de língua portuguesa, certo? Agora a gente vai ver uma coisa que a gente já trabalha, vocês já conhecem, vocês usam no dia a dia e talvez vocês só não saibam o que é formação de palavras, derivação e composição. Então vamos lá. Primeiro, a prof queria dizer para vocês que para formar palavras novas, a gente tem que seguir alguns processos que vão obedecer a algumas regras. Então, assim, eu não posso sair criando palavras novas. Eu posso criar sim palavras novas, mas essas palavras elas precisam obedecer regrinhas da língua portuguesa, senão a gente inventa qualquer palavra, como essas que vocês têm ali no desenho da apostila de vocês, e ninguém vai entender absolutamente nada do que a gente está falando, certo? Então, olha só. Então, o primeiro que a gente vai falar agora, então, é sobre derivação. Na derivação, então, a gente vai trabalhar agora com sufixo e com prefixo. Então, olha só. Quando a gente acrescenta elementos no final de uma palavra base, a gente está acrescentando sufixo. Palavra base, a Prof. Mayra vai chamar de palavra mãe. Por que ela é uma palavrinha mãe? Porque ela não é derivada de nenhuma outra palavra. Vamos dizer que ela é uma palavra pura, uma palavra natural. Então, essa palavrinha mãe, como a gente tem ali no exemplo, olha lá, a palavra caixa. No final da palavra caixa, atrás, a gente colocou o sufixo ão. E aí surgiu a palavra derivada caixão. Então não é mais caixa. Então a caixa era a palavra mãe, a gente acrescentou um sufixo, ela virou caixão. Na palavra poder. Então, poder também é uma palavra mãe, uma palavra base, ela não é originária de nenhuma outra palavra. Então, lá na palavrinha poder, a prof colocou o sufixo oso. Então, eu criei uma nova palavra, poderoso, certo? Por isso que lá no primeiro slide que a prof falou, a gente, quando cria palavras novas, a gente precisa seguir algumas regras. Então, não é sair inventando palavras, tá? Então, eu tenho uma palavra mãe, uma palavra base, que é uma palavra pura, que ela não veio de nenhuma outra palavra, e nessa palavrinha mãe eu acrescento um sufixo. O sufixo é sempre no final da palavra. Então a gente coloca um sufixo no final da palavra e cria uma nova palavra derivada, tá? Aqui na apostila ele vai trazer sempre um sofá, como se fosse a palavra base, e no caso é o sufixo. Então o sufixo é o puff. O puff está depois do sofá, tá? Então o sufixo é a palavra que vem depois da palavra base. Quando a gente acrescenta agora alguma coisa na frente da palavra mãe, na frente da palavra base, aí eu tenho o prefixo. Prefixo vem de pré, tá? Então, a palavra prefixo também é uma palavra já que sofreu derivação, porque eu pego a palavra fixo, eu coloco uma palavrinha antes dela, que seria, ou coloco um prefixo antes, que é o pré, e forma uma palavra nova chamada prefixo. Então, a própria palavrinha prefixo já é uma palavra derivada. Então, quando eu coloco acrescento um elemento na frente da palavra, eu tenho o prefixo. Então, olha ali, eu tenho a minha palavra base, a minha palavra mãe era canto. Eu coloquei na frente o prefixo re, e eu formei a palavra recanto. Olha a outra palavrinha base que a gente tem ali. Eu tenho a palavra base feliz. Colocamos o prefixo in na frente, então eu formei o infeliz, certo? Dá uma olhadinha no nosso sofazinho ali. O sofá de novo como palavra base e agora o nosso puff tá na frente do sofá, porque agora vem o prefixo, tá? E aqui nesse post-it ainda tem um lembrete, que o hífen, aquele risquinho que separa as palavras, junto com o sufixo e prefixo, ele indica o lugar da base na formação da palavra. Então, olha só, o lugar, o que ele quer dizer com isso? Eu fiz ali o prefixo re, tracinho, palavra base, canto. Então, ali o hífenzinho, ele tá logo depois do prefixo para indicar que depois do prefixo a palavrinha, vem a palavra mãe, tá? E agora, a gente vai ver também que tem palavras que são formadas pelos dois. Tem palavras que têm prefixo e tem palavras que têm sufixo na mesma palavra. Então, até agora a gente viu que quando eu coloco no final eu tenho sufixo, que quando eu coloco na frente da palavra mãe eu tenho o prefixo. E agora tem palavrinhas que recebem os dois ao mesmo tempo. Então, sufixo e prefixo acrescentado na mesma palavra base. Então, dá uma olhadinha ali. A gente tem a palavra base é tédio.
A gente colocou um prefixo em na frente, que ficou entédio. Só que entédio não existe. Então, vai precisar de um sufixo lá atrás, o ado, então vai ficar entediado. Então, a pessoa que está sentindo tédio, que é a palavrinha mãe, ela está entediada, ele está entediado. Pego a palavra base, confiar. Aqui eu posso fazer duas vezes. Se eu, por exemplo, se eu pegar a palavra confiar e colocar só o des na frente, vai ficar desconfiar. Desconfiar existe? Existe sim. Então seria uma palavra com prefixo, então desconfiar. Eu posso pegar também e colocar na palavra desconfiar só um sufixo. Então, botar o ança lá no finalzinho, eu vou ter desconfiança. Então, com a palavra confiar, eu posso fazer palavra com prefixo, palavra com sufixo. Mas eu também posso juntar o prefixo e o sufixo na mesma palavra e fazer desconfiança. O des na frente, o ança lá atrás, misturou com acrescentou na palavra base, que é confiar, então ficou desconfiança. Presta atenção no nosso sofazinho agora. A palavra base está no meio e eu tenho um puffzinho de cada lado. Então, eu tenho o prefixo na frente e eu tenho o sufixo atrás. Isso daqui é bem fácil. Vocês já estudaram, né? Nos outros anos, ali no terceiro, no quarto ano, vocês já estudaram isso, então não tem segredo nenhum. Mas lembrando que a gente sempre precisa prestar bastante atenção no que é prefixo, no que é sufixo e na palavra mãe para fazer. E não sair inventando palavrinhas, certo? O acréscimo, então, quando a gente acrescenta prefixo e sufixo nessas palavras primitivas, nessas palavras mães, elas recebem o nome de derivação. Então, por exemplo, desconfiança é uma palavra derivada de confiança. Geralmente, nesse processo, então, vai alterar o significado da palavra mãe. Então, eu tinha antes, vamos supor a palavra, vou usar o exemplo do outro slide, né? Tá aqui nesse slide também. Antes eu tinha a palavra confiar. Confiar é algo positivo, certo? Quando eu acrescentei o sufixo e o prefixo, quando eu fiz a derivação dessa palavra, aí ela se tornou desconfiança. Desconfiança tem um significado diferente da palavrinha confiança. Então, a gente tem que prestar bastante atenção e isso é bem importante. Então, antes, olha só, eu tinha a palavra caixa. Agora, caixão é uma caixa grande. Antes eu tinha a palavra poder, agora eu tenho poderoso. Ter poder é ser poderoso, certo? Por isso veio a palavra derivada. Antes eu tinha a palavra canto. Eu botei um prefixo e fiz recanto. Eu tinha feliz, coloquei o prefixo in, eu fiz infeliz. Então, feliz e infeliz são palavras que têm significados diferentes. Antes eu tinha tédio, então eu fiz entediado, cheio de tédio, palavra derivada. E o confiar, que virou desconfiança, que eu já expliquei ali no começo. Então, a gente sempre tem que prestar bastante atenção, porque quando a gente coloca sufixo e prefixo na palavrinha, ela vai mudar o significado dela. Então, tem que tomar bastante cuidado. E agora aqui a prof colocou para vocês um lembrete. Então, palavra mãe ou palavra base é a mesma coisa e elas são chamadas assim, ainda além de palavra mãe ou palavra base, apareceu ali palavra primitiva, tá? Então, quando a prof falar palavra mãe, palavra base ou palavra primitiva, é a mesma coisa. É a palavrinha que não veio de nenhuma outra palavra, tá? Sufixo é colocado sempre no final da palavrinha mãe. Prefixo é colocado antes da palavra mãe, certo? E existem palavras que recebem prefixo e sufixo, que aí vão formar as palavras derivadas que a gente acabou de ver, beleza? Agora, então, a gente vai trabalhar agora com composição. Então, por exemplo, composição. Composição é de compor. Eu posso compor uma música, eu posso fazer uma composição de looks, de roupa, mas essa composição dentro da língua portuguesa, ela significa junção. Quer dizer o quê? Que eu vou juntar duas partes para formar uma só. A gente já vai ver. Então, olha só ali, a tirinha do Calvin que a prof pegou lá da apostila. Diz assim: então, mãe, eu posso? Por favor, por favor. Eu ainda não acho que esse olhar Bambi vai lhe render um lança-chamas. Talvez eu devesse fingir um pouco, não? Ali tá vendo que ele usou a palavra lança-chamas,
certo? Então, ó, a palavra lança-chamas, ela foi criada pela junção de duas outras já existentes, que é lança e chamas, tá? Lança-chamas, só para estar explicando para vocês, lança-chamas é aquele como é que eu posso dizer? É como se fosse um sprayzinho aerosol que quando a gente aperta, ele faz aquele lance daquela chama, tá? É mais ou menos isso. Então, quando a gente junta duas palavras que já existem para formar uma nova palavra, aí a gente tem a composição. Então, olha o nosso sofá ali. Agora a gente não tem mais puff, a gente tem dois sofás, porque são duas palavras bases que vão se unir para formar uma palavra nova, certo? E olha isso ali. Sem perceber, a gente já trabalha no dia a dia com palavras que elas têm essa composição. Só voltando aqui, quando a gente faz a composição, quando a gente junta duas palavras base, nem sempre essa palavra está separadinha por hífen, como lança-chamas, tá? Então vão ter palavras que vão ser palavras de composição, só que elas vão estar escritas todas juntas, que é o que vai estar na tabela agora, que são palavrinhas que a gente já usa no dia a dia, mas talvez a gente não faz ideia que são palavras que entram na composição. Aqui a gente vai trabalhar principalmente com os radicais gregos e latinos. Então aqui, ó, a prof vai dar um exemplo. Eu tenho a palavra geometria. Geometria a gente usa lá na apostila de matemática, né? Formas geométricas. Então, geo significa terra, é um radical. Metria é de medição. Então, juntando geometria, eu tenho medição da terra, certo? Vou pegar aqui agora para vocês, ó, biblioteca. Bíblio vem de livro, teca é o lugar onde se guarda alguma coisa, né? A gente tem brinquedoteca, pinacoteca, né? Então é o lugar onde eu guardo alguma coisa. Então biblioteca é o lugar onde a gente guarda livros. Olha aqui, ó, um microfone, ó, micro vem de pequeno, né? Fone vem de som, vem de voz. Então, um microfone seria algo pequeno que emite som, que emite a voz. Olha a agricultura, que a gente vê tanto aqui em geografia, né? Que a gente estuda tanto em geografia. Então, olha aqui, ó, agri vem de campo, cultura é o ato de cultivar. Então, seria o quê? A cultura do campo é a agricultura, certo? A ortografia, que as profs pegam tanto no pé de vocês, né? Cuidado com a ortografia. Então, olha lá. Orto vem de reto, vem de justo. Grafia é uma escrita, então seria a escrita correta, a escrita justa da palavra. Olha a caligrafia aqui, né? Quem já não fez caderno de caligrafia lá no segundo ano, né? Então, cali vem de belo, vem de beleza, grafia continua sendo escrita. Então, a caligrafia é uma escrita bonita, é uma escrita que tem beleza. E a gente melhora realmente a nossa letra lá no caderno de caligrafia, tá? Vou pegar um aqui embaixo, por exemplo, o cronômetro, né? Crono vem de tempo e metro, já estava aqui em cima também, vem de medir. Então, medir o tempo, a gente tem um cronômetro. Tá vendo o quinto ano? Como a gente já utiliza bastante essas palavras de composição, mas não faz nem ideia de que elas são composição? Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção para não fazer confusão, né? Principalmente ali na composição. E na composição, como eu falei antes, vão aparecer palavrinhas que são separadas por hífen, só que também vão aparecer palavras, como essas que a prof acabou de mostrar ali na tabela, que são palavras de composição, mas elas se escrevem juntas, tá? Lá na apostila de vocês vai trazer exemplos de palavra de composição com hífen. Então, por exemplo, amor perfeito, o guarda-roupas, o guarda-chuva, saca-rolha, tem lá na apostila, tá? Então, são palavras que são escritas com hífen, são duas palavras mães, duas palavras bases, que se juntaram para formar uma palavra nova. Então, por exemplo, eu tenho guarda-chuva. Então, eu juntei a palavra guardar com a palavrinha chuva. Juntando elas, eu tenho guarda-chuva, que seria guardar, proteger da chuva mesmo. E elas se escrevem com hífen, tá? E aí, outras palavrinhas que estão juntas, e aí também vão ter atividades ali na apostila para vocês irem treinando e percebendo essa diferenciação, tá? Então, só aqui, então, para a gente fazer uma revisãozinha geral, tá? Então, derivação e composição. Composição é quando eu junto duas palavrinhas base para formar uma palavra nova.
Na derivação, eu uso sufixo, que eu acrescento um radical, um sufixo no final da palavra. Prefixo é quando eu acrescento algo na frente da palavra. E quando tem palavras que têm sufixo e prefixo juntas, elas são palavras derivadas, então, como a gente viu ali no slide também. E esse slide também, ele vai estar ali disponibilizado agora ali no Clipe Escola para vocês também. E quando vocês tiverem dúvidas durante a atividade, que a gente vai passar para vocês no Clipe Escola, vocês podem lá estar acessando ele, acessando o slide de novo para tirar todas as dúvidas. Certinho, quinto ano? Então, até a próxima aula de LP.